Boa noite, galera do bem! Estamos chegando nesta segunda-feira, hoje é dia 24 de novembro, pontualmente 22 horas na capital nacional do pescado, nossa linda, querida, hospitaleira e chuvosa Itajaí. Felizmente deu uma trégua, mas a nossa região foi bem afetada pelas fortes chuvas que caíram de forma muito rápida e com força. Mas, independente de tudo isso, está no ar aquele programa que você já está acostumado. TVB Entrevista, sempre com alguém de destaque na nossa sociedade. E para iniciar bem a semana, nós vamos falar de uma área que mantém o mercado do estado e, lógico, da nossa região não é diferente. Aliás, acredito que seja uma das principais molas da nossa economia, a construção civil e automaticamente o mercado imobiliário. Por isso é com muita honra, com muita alegria e com muita gratidão que recebemos em nossos estúdios o vice-presidente do Sinduscom. Daqui a pouco eu vou deixar para ele falar o que significa a sigla. É o sindicato das empresas de construção civil, né, do Vale do Itajaí, mas ele vai falar direitinho e tudo mais para vocês, porque conosco hoje o vice-presidente Gustavo Bernardi. Quem nos acompanha também é o Wellington Lins. Gustavo, bem-vindo, muito obrigado, Wellington também. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente trocar uma boa ideia, fazer um bate-papo aí. Wellington, obrigado, boa noite também. Sempre muito bom estar contigo, Carlão, querido Gustavo, todos os nossos amigos que acompanham o nosso TVB Entrevista nessa noite especial aqui na nossa querida cidade de Itajaí, preocupados com os nossos irmãos de Luiz Alves, cidades vizinhas, né, cidades atingidas aí pelas chuvas nas últimas 24 horas, o jornalismo da TVB trabalhando bastante hoje durante o dia, mas a nossa pauta do programa é construção civil, né, Carlão? Com certeza. Temos muita coisa para falar. Até porque, aproveitando a deixa, né, a nossa região tem algumas cidades que são muito propensas a cheias. Sim. E automaticamente uma das fugas das enchentes é justamente a verticalização, né? E aí a gente já começa perguntando para o Gustavo em que é que o Sinduscom, onde é que o Sinduscom entra e quais os principais impactos na nossa sociedade? Muito boa pergunta, Carlão. O Sinduscom é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, o nosso específico da Foz do Rio Itajaí. Então a gente atende 4 cidades: Itajaí, Navegantes, Balneário Pissarras e Penha. Todo esse núcleo está congregado aqui com uma gestão centralizada. Então, quando a gente fala da indústria da construção civil, a gente não fala somente obviamente, das construtoras, mas de toda a cadeia. Então vai desde a fábrica de cimento, o cara que fabrica o tijolo, o pessoal que faz o vidro, que fabrica esquadria de alumínio, sabe? Todo mundo que trabalha para a construção civil faz parte, está dentro aí da nossa alçada do nosso sindicato. Então o nosso trabalho é fazer uma representação dessas empresas, dessas indústrias perante a sociedade, perante os órgãos públicos, né? E representar os interesses, promover o diálogo, trazer conhecimento, para que a gente esteja sempre em crescimento e trazendo as melhores oportunidades para os nossos associados, também buscando as melhores oportunidades para a nossa região. Uhum. Tenho 3 questões importantes para fazer, mas encaixando uma na outra. Quanto tempo que tu atua nessa área? A segunda questão é a construção civil, a gente sabe que ela sempre foi muito forte, mas teve um determinado momento que teve um boom, né? Balneário Camboriú, por exemplo, acaba sendo hoje a cidade que mais falada no Brasil, representando, querendo ou não, né, essa região tão importante. E a terceira, se tu imaginava, e aí por isso que eu te perguntei quanto tempo tu atua nessa área, se tu imaginava, quando tu começou lá atrás, que em algum momento em Balneário Camboriú, a principal avenida da cidade não teria mais nenhuma casa e seria tudo verticalizado? Bom, vamos lá. Faço parte da Êxito Construtora
E, inclusive, esse ano a gente faz 15 anos associados do Sinduscom, nossa empresa. Então já temos a sua segunda geração, né? Não sou eu que estou na frente há todos esses anos, mas a gente já está aqui mais ou menos há uns 12, por aí. E quando a gente... É uma reflexão, né? Alguns anos atrás, você imaginava a Praia Brava do jeito que ela está hoje? Não, Nossa. de fato. Né? É. Então, quando eu fazia faculdade, estudei na Univale, por um período eu morei lá. E não tinha nada lá. E a gente escutava história, aliás, já tinham grandes empreendimentos, a construção civil já era um destaque ali, mas a gente escutava histórias de moradores locais que falavam, cara, meu pai tinha aqui um terreno que não valia nada, trocou por um Fusca. E hoje a gente tem ali, cara, uma mina de ouro na mão. Né? Então, é um processo que ele não acontece de uma hora para outra, ele vai sendo construído. Então, quando tanto a sociedade, quanto o poder público, quanto a iniciativa privada, quando todo mundo faz a sua parte, a coisa acontece. E nós temos um privilégio, né? A gente tem umas belezas naturais aí que todo mundo queria ter. O nosso litoral é maravilhoso, então a gente tem um certo benefício por conta disso. O teu modo de ver, tu imaginavas esse desenvolvimento todo agora recente que Balneário Camboriú teve, Itajaí está tendo, outras cidades aqui da região também, e que a gente fosse tornar, por exemplo, Balneário Camboriú hoje tem a fama de ser a Dubai brasileira. Dubai brasileira. Né? Em tão pouco tempo? Como eu falei, isso foi sendo construído. Sim. Né? Então, desde o poder público fazer um estudo para um plano diretor para que você consiga ter prédios altos. Né? Nós temos agora o Sena Tower, que vai iniciar as obras ali, o maior residencial do mundo. Alguns anos atrás ninguém falava que isso era possível. Exato. Né? Ainda mais aqui na nossa região. Então, esse cenário ele vai sendo construído, né? Como eu falei. Destaques da nossa região aqui, que a gente tem, por exemplo, falando de Itajaí. Itajaí, ela tem a indústria náutica, tem a indústria da pesca, nós temos a própria construção civil, Porto, temos né? o turismo, temos o porto, Os terminais logísticos. Cruzeiros que vêm os pra cá. cruzeiros que vêm para cá. Então, o porto, considerando Itajaí Navegantes, nós temos o segundo porto de movimentação de contêiner do país. Então, a gente não está preso exclusivamente à construção civil. São várias matrizes econômicas que estão aqui que geram todo esse cenário. E aí, por trás disso, tem o poder público fazendo a parte dele, criando a infraestrutura, trabalhando, permitindo que essa cidade cresça de forma ordenada, de forma organizada. Né? Então, muito do Sinduscom faz parte do nosso papel essa intermediação, participar do debate, promover o debate, provocar a prefeitura e para que a gente possa construir de maneira organizada. Por exemplo, não adianta a gente edificar a Praia Brava de uma maneira muito grande e prejudicar o meio ambiente, acabar com a praia. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Quando há esse equilíbrio, quando há esse debate, as coisas acontecem, elas vão crescendo. E o que está acontecendo na nossa região hoje é o reflexo de trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Né? Começou, com certeza, com Balneário. A gente já tem Itapema, Porto Belo, Itajaí, Navegantes, todo o nosso litoral ele vem colhendo esses frutos aí. A gente vive numa região extremamente próspera, que está crescendo vertiginosamente, e a mão de obra no setor está com a mesma facilidade de outrora, hoje em dia, assim como outras profissões, porque a gente sabe que, não sei se posso dizer infelizmente, mas a garotada hoje só quer saber de ser digital influencer. Eu tenho medo que profissões como marceneiro, carpinteiro, sabe, daqui a alguns anos entre em extinção. Inclusive profissões braçais como as da construção civil. Como é que vocês fazem para renovar e a manutenção também da mão de obra? Isso é um desafio. Nós falávamos antes aqui, né? O Hélio perguntou quais os principais desafios aí para os próximos tempos. Um deles é a mão de obra qualificada. Então, como você mesmo disse, Carlão, já não é mais tão fácil como antigamente a gente encontrar trabalhadores. Primeiro que nós estamos numa taxa de desemprego histórica no Brasil. Santa Catarina, mais ainda. A nossa região, ela acompanha nisso. Então,
há muita oferta de emprego e para agravar um pouco, ou então botar mais um tempero nessa sopa, é justamente isso. Hoje em dia a gente tem a nova geração, né? O filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Antigamente a gente falava assim, meu pai era pedreiro, sou pedreiro, e o menino já estava indo junto para a obra. Hoje em dia não. O filho não... os mais jovens, eles não querem mais o trabalho braçal. Então é um desafio que a gente tem, inclusive como entidade, a gente busca isso. Como motivar, como mostrar para esse pessoal que é um trabalho digno, é um trabalho muito rentável, tá? Então nós estamos falando de, por exemplo, iniciar dentro de uma obra sem experiência, sem conhecimento prévio nenhum, a R$3.000. Entendeu? Então assim, em um ano, 6 meses, depende do teu desempenho, você está faturando R$4.000, R$5.000 mensais. Então, existe isso porque existe essa demanda. O desafio é justamente isso. Como que a gente transmite essa mensagem lá para o jovem? E também é importante a gente dizer que é o seguinte, o canteiro de obras também se transformou, né? Não é mais como era 20 anos atrás. Tem muita tecnologia, tem muita coisa nova entrando. Então, acho que um grande desafio é isso. Como que a gente mostra essa transformação e motiva o jovem a vir trabalhar conosco, que tem oportunidade e tem condição de crescimento. A questão do Sinduscom, quantos associados tem hoje? E eu sei que é uma entidade enorme, fantástica, e também momentos marcantes assim para ti, de discussões que vocês participaram, como por exemplo, né, que é um momento importante para a entidade quando é chamada para uma discussão na Câmara de Vereadores, uma audiência pública, a revisão do plano diretor, né, discussões com o poder público, enfim. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, nossa base, vamos dizer assim, a nossa base territorial, nós temos mais de 5.000 empresas. Fantástico. Tá? Então, associados ao Sinduscom, hoje nós temos cerca de 180. Certo. E aí, como eu falei, não só construtoras, não só incorporadoras, mas de toda a gama de serviço. Um dos nossos papéis é justamente participar desse debate como entidade, porque a gente tem muito conhecimento para falar do assunto, quando o assunto é construção civil, né? Então, um momento muito marcante para nós, e como construção civil, como Sinduscom, foi justamente a revisão do plano diretor, que saiu, aqui de Itajaí, que saiu no ano passado, porque é um marco, né? Então a gente vê muitas mudanças acontecendo nessa revisão, e é aquilo que eu venho falando, muitas mudanças que permitem a gente, que muda o cenário, muda a forma como está sendo construído, né? Começa a ser permitido imóveis menores para a gente conseguir atender uma outra faixa de população, começa a flexibilizar, e isso é importante, está sendo feito ciclicamente, né? Porque hoje é um cenário. 5 anos atrás era outro, daqui 5 anos vai ser outro. Então tem que ter alguém pensando, tem que ter alguém provocando. E faz parte do nosso papel fazer essas provocações e também ser provocado. Ser convocado para participar numa audiência pública, né? Falar sobre um tema que às vezes é polêmico, mas isso tem que ser discutido. Não adianta, se não há discussão, não tem como a gente tomar decisões melhores, decisões acertadas. Elas são construídas, né? Não existe uma verdade única. Nós temos que entender, participar, promover esse debate, ouvir a população, ouvir o poder público, ouvir o empresário, para tentar construir sempre a melhor solução. Às vezes tem uma ferida que está lá e precisa ser cutucada, alguém precisa colocar o dedo. Exatamente. Aí a coisa complica. É notório que a nossa região, né, ela é tida como de nível financeiro altíssimo. Inclusive, a maioria das empresas, elas investem em edificações de médio e alto padrão, né? Só que aí volta naquela questão da mão de obra. A gente sabe que muitas dessas pessoas que vêm para trabalhar vêm de fora da cidade, da região, do estado, do país. E mesmo tendo um salário atrativo,
né, vencimentos que não encontrariam na sua região, a gente sabe que o custo de vida imobiliário daqui também é altíssimo. Não existe algum projeto para empreendimentos com mais baixo custo? Ou será que esse pessoal que está vindo vai acabar tendo que migrar para regiões mais distantes das centrais, Mais carentes. criando assim periferias, como nos grandes centros? Com certeza, Carlão. Essa é uma pauta muito ativa do Sinduscom, principalmente nesse ano. A gente conversou muito sobre isso, né? A mão de obra ela é um grande desafio para todo mundo, porque, como você mesmo bem colocou, né? Nós falávamos aqui antes, Itajaí está no o 4º metro quadrado mais valorizado do país, Balneário o primeiro, Itapema está ali, então, beleza, nós atendemos isso aí atende uma faixa de público A, B. E o C? E o D? Né? E o supermercado que tem lá na Praia Brava? Quem que trabalha lá? O cara mora na Praia Brava? Não vai morar, não tem como, não consegue. Então, uma das nossas provocações é tentar viabilizar construções econômicas, né? Que se enquadrem talvez também no programa Minha Casa Minha Vida, né? E para permitir que a gente consiga ter imóveis a um preço menor. Então, eu falei antes aqui, o início, o salário base da construção civil é na faixa de 3 mil. Mas quanto está o aluguel aqui na nossa região, né? Então, ele também acompanha, também é mais alto. Nossa preocupação é isso. Então, temos trabalhado com a prefeitura para conseguir viabilizar leis que façam esse incentivo. Porque por que a gente não constrói aqui, né? Por que as construtoras daqui não constroem Minha Casa Minha Vida? Porque a conta não fecha. Entendeu? Tem que ter um arcabouço legal, tem que ter um incentivo municipal, estadual, federal, para que seja possível viabilizar esse empreendimento. Todo mundo tem que fazer a sua parte, porque senão o empresário, o que ele quer? Ele não vai fazer uma ação social. Claro. Entendeu? É. Tá todo mundo... Ninguém está rasgando dinheiro. Ninguém está rasgando dinheiro. Óbvio. Então a gente entende essa demanda e o que nós estamos falando aqui não é inventar uma regra, são pegar exemplos que já são de sucesso, cidades que isso já funcionam, São Paulo, Paraná, sabe, até mesmo aqui no nosso Santa Catarina. Então, estamos trabalhando para isso, viabilizar essa parte legal, para que seja possível atrair empresas que são excelentes construtoras no Minha Casa Minha Vida, que são uma das maiores construtoras do Brasil. Nós estamos falando de MRV, nós estamos falando de Cirela, Tenda, são construtoras especializadas nesse nicho. Então, abrir oportunidade para que elas também venham, para que também a gente consiga produzir imóveis econômicos, para que esse pessoal tenha aonde morar, para evitar favelização, para que a gente consiga, em conjunto com a prefeitura, de novo, projetando, construindo, aonde que é melhor instalar isso. Adianta a gente fazer um empreendimento desse lá longe, onde não tem escola, não tem infraestrutura, não tem transporte público. Tem que se escolher uma região já urbanizada, com toda essa infraestrutura já pré-existente. A prefeitura, às vezes, ela cede o terreno, sabe? Várias concessões para que isso seja viável e que seja um produto atrativo, que as pessoas queiram morar lá, que isso não caia e não seja subvertido para um segundo uso. Perfeito. Sobre a questão da verticalização, né? A gente vê aí cidades investindo nisso, apostando nisso e colhendo bons frutos. Barra Velha, Pissarras tem caminhado, querendo ou não, né, de uma certa forma interessante, e são cidades que estão vivendo um boom agora recente, né? E outras cidades não. Por exemplo, pegar outros municípios que ainda não atingiram aquele nível importante porque, querendo ou não, a verticalização ela tem um diferencial, né? Acho que Balneário Camboriú é o principal exemplo. Como é que tu vê isso tudo aqui na nossa região e em que nível que a gente está, assim? Se tem muito mais para crescer ainda ou já alcançamos um nível bacana na questão da verticalização? Olha, eu pego uma fala do nosso presidente, Eduardo, ele sempre fala assim, que eu acho muito interessante essa reflexão. Se alguém te falar que Itajaí já não tem mais espaço para prédio, sobe lá no Morro da Cruz e dá uma olhada na nossa cidade. Tem muito espaço.
nós temos muita área para verticalizar. O ponto da verticalização é isso que a gente estava falando. É promover um espaço numa região onde eu já tenho uma infraestrutura de transporte público, de escola, de saúde. E é mais fácil eu melhorar essa infraestrutura, essa rede de apoio que eu já tenho ali, para atender uma nova demanda de habitação, do que eu criar toda uma infraestrutura do zero num ponto afastado. Entendeu? Justo. Então, o ponto-chave da verticalização é esse. É mais barato para o município melhorar a infraestrutura onde ela já existe, do que eu levar a infraestrutura onde não tem e construir lá um loteamento novo. Então, o ponto de equilíbrio é justamente isso. O poder público tem que fazer a parte dele. Nós, da iniciativa privada, temos que auxiliar o poder público para que ele faça isso da melhor forma, porque senão não adianta. Vai chegar um tempo que, se não houver o equilíbrio entre o número de pessoas chegando, transporte público, escola, saúde, há um colapso. E aí começa a não ter mais valorização, e sim desvalorizar aquilo porque já não acompanha mais o crescimento. A questão é essa do pessoal chegando, né, Carlão? Pois é, por falar em valorização, né? Só lembrar você de casa, principalmente, que você pode participar, tá? 479-9633-8871. 9633-8871. Tem um recado importante também. Meu diretor, põe na tela rapidinho, porque estamos tendo diversos pontos de alagamento aqui na região. Isso que falamos no início, Né? E a Polícia Militar está pedindo para quem tiver qualquer tipo de embarcação de médio, pequeno porte, né? Barco a motor, bateira, bote, que se dirija ao quartel da polícia, aos quartéis da Polícia Militar, né? Tem muitas pessoas que estão aguardando o resgate e não há embarcações suficientes. Caramba! Situação, hein? Pois é, principalmente na nossa região, né? Complicado. Mas, falando de valorização, quais fatores pesam na hora de formatar os valores para o comércio desses empreendimentos, Gustavo? Tipo, muda muito, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo vai ter um... Pois é, isso, boa. Claro, tem, vamos dizer assim, valores tangíveis para um empreendimento, né? Então a gente sempre busca olhar a localização, né? Um empreendimento pé na areia, ele é muito mais procurado do que um outro que não é. Mas o ponto principal é, falando como incorporador, buscar uma concepção de um produto que desperte o desejo das pessoas comprarem. É gerar a demanda, né? Gerar o interesse em as pessoas comprarem. Por quê? Posso construir o prédio mais lindo do mundo, com os apartamentos grande. Se ninguém quer comprar, quanto que ele vale? Claro. Ele não vale nada. Entendeu? Então é buscar pontos em que desperte o interesse. Então vamos lá. Localização, né? Se ele está numa região boa, se ele está numa região que não tem histórico de enchente, próxima à escola, próximo ao mercado, infraestrutura. Se ele está num ponto que tem segurança, né? Às vezes importa muito para as famílias, incidência solar. Tem sol, pega sol, tem área. Aí começa a entrar nos outros detalhes de área de lazer. Então, dependendo do público que você conversa, para uns a área de lazer é muito importante, para outros não. E aí quando você começa a chegar num alto padrão, num padrão refinado, é isso. É trazer o Cristiano Ronaldo, né? Um tempo atrás tinha Sharon Stone. É você fazer parceria com um cantor, com um jogador de futebol, com um personagem, com celebridades. Que o que é? O público vai se identificar com aquele cara ele vai dar uma mídia, vai tornar um alcance um pouco maior para o teu produto, mais gente vai querer comprar. Então, é a lei da oferta e da procura. Então, quanto mais gente quer comprar, menos produto tem, o preço vai lá em cima, né? Então, aí é um equilíbrio. Mas sabe que tem a questão também, estava conversando com uma pessoa, um empresário de Blumenau, semana passada, sobre a facilidade que a região proporciona, né? Então, por exemplo, tu tens o aeroporto de Navegantes, que é fantástico, aeroporto internacional, tal, tudo mais. Então, o cara que tem uma casa, por exemplo, uma casa não, um apartamento em Balneário Camboriú ou aqui em Itajaí, Praia Brava, enfim,
A facilidade do cara poder sair do apartamento em determinado horário, pegar o carro, andar pouco, às vezes vai atravessar a balsa, às vezes vai pegar a 101, enfim, já logo está no aeroporto, tem facilidade para, né? Aquilo que vai trazer o comodismo para a pessoa, na questão de facilidade, no dia a dia, acho que querendo ou não também incentiva, né? Com certeza. Tanto desde quando a gente fala assim de um comodismo dentro do próprio empreendimento, que traz facilidades, traz benefícios para a vida da pessoa, como também da localização da região, como você próprio mencionou, o aeroporto é um ponto muito importante. Nós temos uma colaboradora na nossa empresa que o marido dela trabalha em São Paulo. Então, um certo período ele faz home office, porém, por 2 ou 3 dias da semana, eles têm que estar lá presencialmente. Como é que ele faz isso? Continua. Tem que morar perto do aeroporto. Pega aqui, vai lá, 2, 3 horinhas está lá. Então, abre mais portas, entendeu? E hoje a gente está falando de um mercado também que a gente, pré-pandemia, quando você falava, vamos fazer uma reunião, tá bom, estou aqui, vem minha agenda, o horário, o trânsito que eu vou chegar aí. Hoje cara, abre o Teams aí, abre o Meet, vamos fazer uma chamada. E isso abre muito mais portas, né? Então, pontos de valorização é isso. Coisas que trazem facilidade para o nosso público. E também o ponto que eu falei lá no início. A nossa região tem uma beleza natural muito grande, né? Isso atrai muita gente. Quem não gosta depois de um dia de trabalho, conseguir dar uma caminhada na praia. Quando o verão está chegando, você consegue entrar no mar. Final de semana, você larga tudo e vai para a praia. Isso é qualidade de vida. A própria condição demográfica favorece, né? Com certeza. Você andar de bike, a pé. Hoje em dia, esses autopropelidos, skate, todo mundo... Se a gente tivesse um sistema de transporte público melhor, o impacto no meio ambiente seria bem menor ainda, porque muito menos pessoas andariam de carro. O papo está tão legal que o primeiro bloco passou voando. Tá? Mas você de casa é convidado, 96338871. Eu tenho uma perguntinha legal na ponta da língua. Eu quero falar de política depois. Tá, mas não sei se eu já vou deixar no script. Eu moro num bairro que é bem valorizado aqui em Itajaí, o bairro São João. Só que eu moro numa região ali que também se valorizou muito, mas tinha o problema do tráfico, né? Hoje foi extinto, graças a Deus, né? E deu aquela valorizada. Como é que as indústrias fazem o mapeamento na hora de investir? Depois do intervalo. Voltamos, 22 horas mais 31 minutos desta segunda-feira chuvosa aqui no Vale do Itajaí. E você está acompanhando o TV Bem Entrevista, sempre com alguém de destaque na nossa sociedade. E hoje o nosso destaque... O Wellington você já sabe, né? Pode jogar na aberta, Josel. O Wellington você já sabe que já estão se acostumando, né? Já é parte integrante. Mas o nosso destaque de hoje é o vice-presidente do Sinduscom, o Gustavo Bernardi. Perdeu o primeiro bloco? Pô, que mancada, né? Tudo bem, tá no Facebook. TVBE Itajaí, fique à vontade para assistir, compartilhar quantas vezes quiser, ok? Meu diretor, tem pergunta no WhatsApp ou o pessoal está na preguiça ainda? Sabia. Sempre assim. Mas também aqui acho que a gente está meio inspirado nas perguntas, né? Tem algumas questões... Aí quando a gente começa a perguntar, o pessoal fica só de butuca. Mas daqui a pouco tem uma quentinha para o Gustavo, né? Nem tudo são flores. Mas antes do intervalo, eu tinha feito um questionamento, Gustavo, com relação ao mapeamento das construtoras na hora de preparar um empreendimento. Como é que é, mais ou menos? Você tem esse discernimento, tem todo, lógico, tem uma pesquisa, etc., mas marketing depois, como é que funciona desde o comecinho? Olha, não tem uma receita de bolo, né, Carlão? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia e dava certo. Verdade. Mas tem alguns princípios que a gente tem que sempre observar, né? Localização do empreendimento, o tamanho do empreendimento, a área de lazer, acabamento, padrão, tudo isso tem que conversar com o público que você vai colocar ali. E pontos
como você colocou, a própria segurança, né, da região, do entorno, é um fator muito determinante. Segurança, escola, proximidade com posto de saúde, com farmácia, supermercado. E um dos pontos que o Sinduscom promove muito, né, é esse debate. Então a gente está sempre em diálogo com Polícia Militar, com bombeiros, a gente promove muitos encontros para os nossos associados para levar essa informação até eles. E uma coisa legal que a gente faz bastante é uma pesquisa de mercado. Tá? Então, a cada trimestre, cada 3 meses, a gente tem a apresentação de uma pesquisa de mercado. A mesma empresa que faz a pesquisa para a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção a nível Brasil, nós temos uma parceria que ela faz análise do nosso mercado regional. Então, é a oportunidade do associado ir lá entender o que está vendendo, a quanto está vendendo, aonde está vendendo. Se é melhor eu botar o meu produto no São João, se é melhor eu procurar um terreno num outro bairro que ainda não estava tão valorizado, mas que vai valorizar, sabe? Tá de olho nessas tendências de mercado para que você conseguir projetar o teu produto que você vai lançar lá na frente. Porque quando a gente fala da construção civil, né, falando especificamente da incorporação imobiliária, é um ciclo muito longo. Desde o momento em que eu começo a procurar o terreno até o ponto que eu entreguei o empreendimento pronto, ou então comecei as vendas. E se você não estiver antenado na tendência de mercado, no produto que você está colocando ali, qual que é a demanda, às vezes quando você botou o produto para vender, já foi. A população já não está mais procurando aquilo ali. Sabe? Então, um dos nossos benefícios para os associados é isso. De forma gratuita, a gente faz uma pesquisa, apresenta para eles, justamente para facilitar essa complexa equação que é desenvolver um empreendimento imobiliário para que ele seja sucesso, para que ele seja vendável, para que ele desperte o interesse do público. Nós vamos entrar no ano de 2026. 2026 vai ser um ano maravilhoso, né? Muitos feriados, pontos facultativos, o pessoal está na expectativa. Ano de Copa do Mundo também, vai ter pão e circo. Eleições, né? Vamos novamente escolher nossos representantes e tal, tudo mais. Só que antes disso, a gente vai ter muitas discussões lá, principalmente na Câmara Federal, Congresso Nacional, enfim. Eu acho que a principal delas, e acho que isso tem feito muita gente assim repensar seus planos, é a questão da reforma tributária, né? Qual que é a expectativa de vocês, as principais preocupações que vocês têm e como é que vocês observam todo esse cenário aí que está se aproximando de nós? Com certeza, Wellington. A reforma tributária é um ponto que tem que gerar muita atenção para o empresário. Especificamente na construção civil, ela vai mudar todas as regras do jogo. Então, se você não estiver preparado, isso pode ser um diferencial, ou para você subir ou para você descer. Então, nós como entidade, a gente promoveu muitos bate-papos sobre esse tema e ainda tem muita coisa para a gente promover, para explicar. Porque até 1º de janeiro é tudo teoria. A partir do ano que vem que vai começar a prática, né? Vai ser um período inicial de teste, mas ainda assim, a gente vai começar a medir a febre e entender como que vai ser. Porque até então, a gente não sabe efetivamente qual é a taxa de imposto que vai ser praticada lá na ponta. É um debate bem complexo, e ele vai ser benéfico lá na frente, mas como toda mudança, ela gera um grande transtorno. Então vai ser um grande desafio e nós como Sinduscom vamos acompanhar isso de perto e, de novo, trazer para os nossos associados as melhores, né, oportunidades, a chance dele conseguir se precaver de uma forma melhor, porque quem ficar parado nisso daí vai dançar. Sabe o que é mais assustador? É assim, ó, o governo já não tem mais da onde tirar dinheiro, enfim, imposto para cobrar. Então, né, é a situação que a gente tem hoje. Coisa que o brasileiro mais faz é pagar imposto, né? A carga tributária nesse país é uma coisa absurda, impressionante. E aí, acho que isso já é notícia do mês passado, quando começaram a comentar sobre a possibilidade de cobrar imposto de aluguel, tem essa discussão, eu pensei, cara, não é possível, daqui a pouco... Porque assim, poxa, você pensa,
tu vai lá, investe e tal, tanto a própria imobiliária ou quanto a pessoa, quando a pessoa no CPF vai lá, que poderia ser um investimento, né? Você compra um terreno, constrói lá, sei lá, 4, 5 geminados, por exemplo, e aí você aluga. O governo quer te cobrar imposto até daquele aluguel, é isso mesmo? É isso mesmo. Esse daí está um dos pontos da reforma tributária que está... É assustador, né? É assustador, por isso que eu falei, ele muda a regra do jogo. Existem formas de você combater, de você equilibrar a balança, mas tem que estar preparado, tem que estar apoiado com um bom jurídico, com um bom contador, porque fazer da forma como a gente fazia antes, como eu falei, não vai dar mais. É uma realidade, isso é um fato. A regra do jogo vai mudar. Né? Até mesmo falando assim, vamos falar de CUB. Né? O custo unitário básico, a taxa do acompanhamento da inflação da construção civil. Hoje, ela é medida de uma forma que o imposto ele está dentro do custo. O parâmetro, A partir do ano que vem, com a reforma tributária, o imposto está fora. Mudou o preço. Vai mudar a regra de cálculo? Não vai mudar? Como é que nós vamos estudar isso? Qual que vai ser o impacto disso na inflação da construção civil? Entendeu? São fatores que a gente só vai descobrir a partir do ano que vem, quando ele começar a entrar em operação. A única certeza que a gente tem aqui vai mudar, que isso vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado. Você, na fala anterior, você falou de possíveis transtornos. Por falar em transtorno, a gente sabe que todo tipo de obra, de certa forma, causa algum tipo de transtorno. Né? Independente do impacto, um pouquinho que seja, sempre vai causar. Né? Durante a obra, normal, mas quando termina a obra, qual o impacto da vizinhança? Essa foi uma pergunta que eu recebi num grupo de WhatsApp do meu amigo Emerson, vice-presidente dos moradores dos bairros Fazenda e Fazendinha, né? Inclusive até, aproveitando, porque parece que haverão mais empreendimentos após a construção, né, do binário ali da fazenda. Com certeza. Esse é um ponto que ele está muito ligado quando a gente fala ali do poder público, a sociedade, criar o ambiente e criar as condições para que haja o equilíbrio entre a construção civil e a sociedade e as coisas cresçam em harmonia. Né? Então, com a mudança do plano diretor, atualização do plano diretor no passado, em algumas regiões se pode construir um pouco mais, algumas regiões um pouco menos. De uma maneira geral, a nossa cidade está bem distribuída ali, a prefeitura escolheu onde que ela quer centralizar, mas verticalizar um pouco mais. Porém, para ter o controle justamente disso, né, a gente sabe que o período de obra ele é traumático, porque hoje nós vamos botar uma obra de 20, 30 pavimentos, onde não tinha nada, onde tinha uma casa. Então, para chegar todo aquele material, cara, vai dar trânsito, é caminhão. A gente tem um bom diálogo com o Detran, que sempre orienta os nossos associados a buscar um bom diálogo com os vizinhos, com a redondeza, para evitar, para mitigar. Mas durante o período de obra, isso ele vai acontecer o transtorno. E depois, né, como é que fica essa análise da vizinhança? Então, foi criado a lei do estudo de impacto de vizinhança. Então, dependendo do tamanho do empreendimento, ele tem que apresentar um estudo que justamente vai dizer isso. Como vai ser impactada aquela vizinhança com aquele empreendimento que não tinha ali antes. Então, isso vai ser analisado fluxo de veículos para aquela região, sombreamento, número de pessoas, água, esgoto, todas essas demandas, elas são avaliadas por um órgão multidisciplinar. Tá? Isso passa por um conselho. Conselho da cidade? Conselho da cidade, justamente. Então, assim, todo empreendimento, quando ele vai ganhar o alvará para ele poder ser construído, a partir de um determinado tamanho de empreendimento, ele precisa passar pelo conselho. E quem está lá no conselho?
associação de moradores, associações das empresas, representantes da sociedade. Então foram criados e existem vários dispositivos para analisar e para levar o debate justamente sobre esses temas. Aonde um possível empreendimento possa causar um dano, há várias formas de você estudar, de apresentar e de controlar para que aquilo que está sendo construído ali não é simplesmente assim, alguém deu um canetaço e faz a obra que vai passar. Não, tem todo um procedimento, tem todo um regramento por trás disso aí para se ter esse controle, para se ter essa harmonia, né? Que construiu uma sociedade. É jovem, mas é bom. E só deixar claro para nossa audiência que aqui não tem filtro, tá? Claro. E não tem ninguém prepara pergunta antes, não. É tudo, sabe, de improviso, né? E uma questão, a legislação, ela favorece vocês? Porque assim, vamos lá. Pô, tem estudo de impacto de vizinhança, ou tem estudo, enfim, sobre uma determinada área, que ele é justo, beleza, legal. Saber lá se os moradores vão ser afetados e de que forma vão ser afetados, enfim. Mas tem algumas coisas assim que são pedidas que eu particularmente acho um exagero. Aí você tem situações, lugares, onde até mesmo, sei lá, um bichinho pequeno, né, essas questões ambientais, enfim, pode acabar impedindo que o empreendimento saia. Como é que, aqui em Itajaí, como é que funciona e nas cidades vizinhas também, a legislação em si, ela favorece vocês, favorece os novos empreendimentos ou ainda está um pouco engessado? Cara, uma das nossas brigas ali, brigas no bom sentido, né, provocação com a prefeitura, com a Secretaria de Urbanismo é justamente essa, né? Então, nós comentamos antes aqui, Itajaí recebe, a nossa região, Santa Catarina como um todo, está recebendo uma migração muito grande. Então tem gente de fora vindo morar aqui. Então a gente já comentou aqui que precisamos construir habitação para popular, essas pessoas. por exemplo. Popular. Sim. Então uma das formas da gente acelerar esse processo é desburocratizando processos na prefeitura. Né? No licenciamento geral, não vamos falar só prefeitura, que daí tem ambiental, esgoto, várias entidades. Mas o ponto é, acelerar, desburocratizar não precisa significar você construir sem regramento, você construir sem disciplina, sem organização. Então é um equilíbrio que tem que ter. Algumas legislações, elas são mais rígidas, sim, porém, elas sempre que há algo que incomode, algo que nossos associados estão tendo um problema, cara, levam para lá, a gente como entidade chama o debate, provoca o ente público, vamos lá, o que está acontecendo aqui, estamos com um problema aqui, o que a gente pode fazer para contribuir, para que a gente leve o desenvolvimento para essa região, para onde todo mundo saia ganhando. Nossa missão é essa, promover esse debate, às vezes conseguir botar as pessoas ali, então não dá para fazer assim, mas dá para fazer assado. Vamos buscar uma alternativa que fique boa, razoável para os dois lados, sabe? Buscar esse entendimento entre as partes faz parte também do nosso papel. Flexibilização. É que partindo do ponto, nós conversávamos aqui na sexta-feira com os caminhoneiros, né? Sim. Partindo do ponto de que tempo é dinheiro, eu fico imaginando, sabe aquelas, igual tem em desenho, tem em filme, aquelas máquinas enormes e dinheiro sendo jogado fora, o quanto de dinheiro que a gente perde. Desde de um empreendimento que demora para sair, porque tem alguma coisa travando e a coisa não acontece, desde a gente falava antes aqui sobre a questão do trânsito, né? Quanto que a gente, enfim, se incomoda também, enfim. E é desafiador. Então, uma pergunta muito importante, mesmo perdendo tanto tempo e dinheiro, muitos empreendedores, enfim, o que motiva os empresários, enfim, aqueles que investem aqui na região a continuar investindo e a continuar fazendo acontecer? Olha, é um grande desafio, mas ele é gratificante. Por exemplo, quando a gente fala assim de desburocratização, quando a gente olha para algumas cidades nos Estados Unidos, vamos falar, né, a terra da liberdade, lá tem regras muito rígidas, Tá. né? Então,
o empreendimento, o empreendedor, se ele não cumprir com a regra, ele vai ser penalizado e vai ser forte. Porém, em algumas questões lá, para você fazer um licenciamento, licenciar um empreendimento, cara, é tudo assim. Vai. De quem é a responsabilidade? Do empreendedor e do responsável técnico. Tá aqui as regras, estude e faça. Se você fizer fora da regra, eu vou te pegar. No Brasil podia ser assim, né? Aqui é o contrário. Então Exatamente. a gente conseguiu implantar já aqui na Prefeitura de Itajaí o programa do PAS. Programa de aprovação simplificada. Certo. Para empreendimentos, obras pequenas, casa, regularização. Com menor impacto. Isso. Que é uma obra, acho que até 700 metros quadrados, enfim, são obras menores. Aonde toda a responsabilidade, ela recai sobre o responsável técnico, sobre o empreendimento e sobre o proprietário. Assim como faz o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ele não vai fiscalizar todos os documentos que são emitidos lá. Ele parte do pressuposto que a partir do momento que você emitiu um atestado de responsabilidade técnica, você sabe o que está fazendo como responsável e a tua responsabilidade é construir dentro da lei. E se em algum momento tu for fiscalizado e aquilo lá estiver irregular, você vai ser cobrado. Você está colocando sua mão no fogo. Você está colocando sua mão no fogo. A gente inverte o processo, entendeu? A gente traz a responsabilidade não para o analista da prefeitura de dizer o que está errado. A gente joga a responsabilidade no colo do empreendedor e do responsável dele. Que daí sim, aí tem que ter uma fiscalização e tem que ter uma punição para você ter o controle. E respondendo a tua pergunta ainda, por que motiva o empresário a construir aqui, a investir na nossa cidade? Como eu falei antes, né? Itajaí tem porto, tem indústria naval, tem indústria da pesca, tem praia, tem aeroporto do lado, tem BR. Então... E tem mercado, né? E tem mercado, cara. Olha só. Tem poder de compra. Um dado da prefeitura, aliado com o IBGE, nós temos a estimativa de chegada de em torno de 10 mil pessoas novas por ano. Pessoas que vêm de fora. Então, considerando os dados do IBGE, um crescimento de população em torno de 3,75 por ano. Tá? Isso, projetando ali para 25 anos, nós estamos falando de uma população de quase 800 mil habitantes aqui em Itajaí. Então, é muita gente chegando. Tá? Falando do cenário hoje, dessas 10 mil pessoas que chegam hoje, uma estimativa aí que hoje são entre 2 e 3 habitantes por casa. Né? Tá cada vez diminuindo mais. Então, essas 10 mil pessoas, elas precisam de em torno de 4 mil novos apartamentos, novos lares. Nós hoje conseguimos produzir em torno de 3,5. Então, a cada ano a gente aumenta o déficit. Fora o próprio crescimento orgânico da população. O que eu quero dizer com isso? Tem demanda. Tem demanda, a economia é forte, a cidade está crescendo, está fazendo o seu papel de investimento em infraestrutura. Para quê? Para conseguir absorver, abraçar todas essas pessoas que estão chegando e manter a cidade com valorização. Então, além de tudo, mas acho que a principal motivação do empresário é o econômico. Né? Então, se você fizer o seu papel, como a gente conversou antes, botar um produto bom numa região boa, tu vai vender, tu vai ter o retorno, tu vai ter o teu lucro. Isso vai valer a pena. Pô, quando o papo é legal, passa depressa, né? Mais 7 perguntas. Mas pois é, mas sabe o que isso significa? Não vai rolar. Não, sabe o que isso significa? Que muito em breve nós repetiremos o convite. Foi Com muito certeza. legal. Poxa, olha, Com certeza. nos conhecemos hoje, mas incrível, que conhecimento, que tarimba. Parabéns, Gustavo. O Sinduscom, junto com o Eduardo, tá em boas mãos, tá? Parabéns mesmo. Gostei muito. Quem quiser conhecer mais da Enriqueci entidade, muito. como é que faz? Visitar vocês, enfim, o cara Redes sociais. Instagram, @Sinduscom Itajaí. Isso. Tá. Site, temos também. Temos a nossa associação, fica lá no prédio da Intersindical, ali próximo do shopping, Legal. Rua José Ferreira. Então, a gente está aí
Se você quer se associar, quer conhecer mais, procura pra gente na internet, faz um contato. Nós estamos aí para somar. Vocês me viram falar várias vezes aqui, a gente tem vários benefícios para os nossos associados. Então a gente procura, se preocupa em entregar conteúdo para que seja benéfico para você, para as empresas que estão lá na ponta, né? Para a gente ofertar parceria para os funcionários, levar o conhecimento. E é isso, a gente está aqui para somar. Estamos de passagem, pretendemos somar com a cidade, somar com as empresas, para que a gente mantenha próspero esse ambiente econômico, né, aquecido. Legal, já vou fazer até uma sugestão de pauta, porque o Jabá, hein, Glauber? Amanhã, às 20h30, tem o TVBR Imóveis. Os melhores negócios imobiliários, o Glauber Rodrigues tem para você. Com certeza rende um belo papo. Com também, certeza, né? verdade. Só te agradecer, Gustavo. Deus continue te abençoando em todos os segmentos da vida. Obrigado pela visita. Vai voltar mais vezes, não é um convite, é uma intimação, porque é um papo sempre atual. E quando dessa forma leve, assim, esclarecedora, mais didática, o programa rende que é uma beleza, né, Wellington? Com certeza. Obrigado. Carlão, Wellington, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e realmente, passou rápido. Nós temos muito mais papo para bater aí. Não vai faltar oportunidade. Numa próxima eu vou perguntar sobre se vocês sofreram muito na pandemia, como é que foi, porque Bom, no começo a gente vai ficar um curioso antes e e o um público depois. também. Mas né? fica Tá certo. a próxima. Falar sobre pandemia, nós precisamos de uns 2 programas. Pois nem fala. Obrigado, Wellington, também. Até amanhã. Foi um prazer. Amanhã você política domina, pura, hein? né? Amanhã Amanhã você política domina. pura. Amanhã você domina. Amanhã Pessoal, tudo- deixa na aberta, Deixa. Gessel. Amanhã, pessoal, amanhã ele tá de volta, porque é sempre um papo que rende muito. Ô, Gessel, pode deixar na aberta, meu diretor. Isso. Fica enchendo com essa bolacha as TVs dos nossos telespectadores. Amanhã, João Martins voltando à TVBE para falar de política. E com esse cara aqui que domina tudo e mais um pouco. Sempre muito bondoso. Não é bondoso, não. Olha, Pera. o Piara, Não. segura, bicho. Se segura, sabe? Se renove, porque, olha, tá chegando, ele já tá no seu retrovisor, tá? E olha como o nosso cenário combina com a construção civil. Olha aqui atrás. Deixa na aberta lá, diretor. Olha aqui, ó. Que fantástico, ó. Quantidade Pois de é, prédios e... Construção civil pura. exatamente. Então, amanhã, João Martins, para falar muito de política, para falar sobre o que aconteceu no fim de semana. Ah, meu Deus do céu. Olha, promete. Então, encontro marcado às 22 horas. Por enquanto, só agradecer a audiência de vocês, porque na sequência vem o Santo Culto. Depois, um amigo na madrugada, com as imagens do Kaique Vitor, direção Josiel Ramos e Fabiana Amaral. Produção Wellington Lins, coordenação Osmar Teixeira, direção geral é do nosso querido presidente, pastor José Carlos Francelino, você sabe, eu sou o Carlão. Essa é a TV da comunidade e eu volto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Valeu, obrigado mais uma vez, rapazes.